Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária, tudo sobre literatura contemporânea nas plataformas da Rede Vitória, YouTube e Folha Vitória, o podcast da TV Vitória. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos conversar com uma convidada muito especial, ligada aos livros há muito tempo, fez um trabalho diferenciado com os livros, mas antes de a gente passar a voz para ela, eu quero dar um toque, eu quero conversar uma coisa com vocês. Há um escritor russo, do qual eu sou fã, chamado Vladimir Nabokov. O Nabokov, certa vez, batendo um papo, né, com pessoas interessadas em literatura, perguntaram para Nabokov quando que a literatura começou. E o Nabokov saiu-se com uma resposta que eu gostaria muito que tivesse sido minha. Ou seja, eu gostaria que num determinado momento da minha vida, alguém tivesse perguntado para mim como a literatura começou, para eu poder justamente dar essa resposta. Viraram para o Nabokov e perguntaram como a literatura começou, e o Nabokov disse o seguinte: a literatura não começou, ele começou dizendo isso, ela não começou quando um garoto que estava sendo perseguido por um lobo gritava: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e o lobo estava em seu encalço. A literatura começou quando o garoto gritava: olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e não havia lobo algum. Ou seja, a inventividade do menino cria justamente a literatura. E é justamente sobre essa ideia de inventividade, sobre a importância dos livros para as pessoas, para pessoas de todas as etnias, de todos os gostos, de todos os prazeres, pessoas diferenciadas, de todas as línguas, pessoas de todos os países. O que o livro representa para elas? Esse é o nosso papo de hoje. Um dia desses eu conversando com dois alunos meus e eles me disseram uma coisa muito interessante. Eles disseram: Grijó, eu gosto muito da sua aula, mas eu não gosto de ler. Eu não tenho o costume da leitura. A minha família é uma família de pessoas que não leem. E aí eu, claro, falei para essas pessoas, para esses dois alunos, que são alunos interessados em literatura, que eles são aves raras. Por quê? Porque geralmente o aluno passa a gostar, o leitor, ele passa a ser um leitor, ele passa a gostar de literatura quando ele tem o exemplo dentro de casa. Claro que isso não é regra geral. Você pode não ter o exemplo dentro de casa e gostar de literatura. E claro, você pode ter pais e mães amantes da literatura e você não se interessar. Mas é mais natural, é mais comum encontrarmos pessoas que se interessam por literatura, porque as pessoas em quem elas confiam, que são o pai e a mãe, o tio, o avô, a avó, o irmão mais velho, essas pessoas acabam influenciando esse indivíduo e o leva aos livros. Hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa a quem eu admiro muito, e admiro também o trabalho dela à frente dos livros, que é minha convidada Rita Maia, que está aqui do meu lado. A Rita foi professora, aliás, ainda acho que é uma professora. A Rita foi, durante um bom tempo, a gerente, a coordenadora das bibliotecas públicas no Espírito Santo. Foi a coordenadora da Biblioteca Estadual. E Rita é uma escritora. Além de produzir literatura, Rita produz uma coisa essencial para o escritor e para o leitor. Ela produz a ensaística. Ela escreve sobre os autores. Eu estou aqui com dois livros em mãos. 160 anos de história da Biblioteca Pública do Espírito Santo, com a organização da Rita. E um livro que eu não li, mas o assunto do livro me interessa muito, que é o escritor Ítalo Calvino. A Rita escreveu um livro chamado O Desejo da Escrita em Ítalo Calvino. Mas nós não vamos começar conversando sobre esses dois livros. O que eu vou falar com Rita, a pergunta que eu vou fazer para Rita, é uma pergunta que eu sempre quis
saber, porque eu nunca trabalhei à frente de uma biblioteca, a não ser da minha própria. Mas, Rita, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui. Foi um grande prazer poder convidar você e um prazer maior ainda você ter aceitado. Acho que vai ser um privilégio para todos nós, inclusive para mim, ouvir o que você tem a dizer. E você foi a responsável pela Biblioteca Estadual, que é uma função burocrática. É uma função burocrática. Aos olhos pouco treinados, estar à frente de uma biblioteca é um trabalho burocrático. Eu quero saber de você, que eu sei que ama os livros. Como é que é conciliar o amor aos livros e o trabalho burocrático em relação a eles? É sua a palavra, fique à vontade. Olá, eu quero agradecer, Grijó, esse convite que muito me honra. Na verdade, eu estou tendo o privilégio e a alegria de participar com você dessa vitrine literária. Valeu. É com muita alegria que eu aceitei o seu convite e isso muito me honra. A respeito dessa indagação que você me apresenta, eu diria que foi e representa de fato, acredito, para qualquer gestor de uma biblioteca pública, um grande desafio. Como conciliar o esperado cumprimento de uma função burocrática, né, desafiadora, que enfrenta uma série de contratempos, dificuldades, questões de toda ordem, né, próprias da natureza da instituição e próprias também do serviço público. E também, estendendo um pouco mais, enfrentando os desafios que a leitura, que a prática da leitura como tal enfrenta numa sociedade não leitora como a nossa. E você, suponho, compartilha comigo essa percepção. Então, eu diria que a forma de compreender esse desafio foi o que me acompanhou desde o primeiro dia, ao longo de praticamente 15 anos, com um intervalo de mudança de governo, mas foram 15 anos que eu estive à frente da Biblioteca Pública do Espírito Santo. E eu diria... E gerenciando as outras, né? E coordenando as bibliotecas públicas do Espírito Santo. Assim como eu tive desafio, eu tive também grandes descobertas, um grande prazer com coisas que eu descobri pelo Estado e com experiências que vivi dentro da Biblioteca Pública Estadual. E eu diria que o que é de ordem muito íntima, muito pessoal, o que eu vivi ali, guiada pela paixão pelos livros, uma grande paixão, um amor à literatura. E aí, nesse sentido, o desafio que é colocado para quem dirige uma biblioteca pública deve ser o de buscar seguir à risca a gestão do conhecimento, seguir à risca numa compreensão mais ampla, que não é estritamente técnica, que não é estritamente burocrática, mas que te dá a percepção do sentido, por exemplo, da importância da organização dos livros, para que eles sejam, dos livros e das coleções, para que elas estejam acessíveis a toda a população, a toda a sociedade que buscar a biblioteca pública, e principalmente da importância da preservação dessas coleções que a biblioteca pública, no caso a nossa, tem. Ela é a 6ª biblioteca pública criada no Brasil, tem um patrimônio valiosíssimo em forma de coleções, e isso
deve ser preservado. Então, só com uma compreensão da importância do conhecimento e da leitura para entender, para buscar abrir caminho para novos leitores. E aí a experiência de estímulo à leitura, de práticas que valorizem a cultura, de práticas de leitura, né, com experiências várias em torno do acesso à leitura e do compartilhamento desse amor à literatura, esse é o caminho-chave para se gerir uma biblioteca e não sucumbir. Você tocou num ponto aí bem interessante. Leitura é prática, Rita? Leitura é prática, é costume ou é influência? Eu diria que as três coisas. Primeiro, porque leitura não é algo que se adquire como um simples hábito. Leitura é algo muito maior, muito mais enriquecedor do que a aquisição de um mero hábito. Leitura é experiência na medida em que, por meio dela, o leitor relembra, rememora, descobre a si mesmo, descobre o outro, descobre as muitas vozes que habitam as páginas de um bom livro. Então, é rememorar, é descobrir, é ampliar horizontes, é descobrir-se a si próprio enquanto também conhece outros, a despeito das diferentes línguas, das diferentes culturas. Pela leitura a gente viaja, né? O leitor viaja e redimensiona a sua vida. Leitura é transformação. Você não se aventurou na ficção, né? Você tem textos que têm uma verve, que tem uma veia, um vigor literário, mas você escreveu sempre sobre. Sobre literaturas. Ao ler um texto seu, e eu já tive essa oportunidade, eu não vejo Rita Maia. Eu vejo uma estudiosa, eu vejo uma divulgadora, uma difusora, eu vejo uma intelectual capaz de encontrar elementos no texto que o leitor comum, e eu me coloco nesse leitor, nessa categoria, não consigo perceber sem você, mas você não se aventurou nem na poesia, exceto, eu imagino, que você deva ter poemas engavetados, você não se aventurou no conto, no romance, né? Por que isso? Porque esse amor que você tem aos livros não se traduziu em ficção, não se traduziu em expressão de si mesma. Por que não? Essa é uma boa questão que eu tenho me colocado, principalmente nos últimos anos. E eu tenho percebido que o meu amor pela literatura me faz buscar na minha própria escrita um cuidado, uma possibilidade. Eu vejo que eu busco essa possibilidade de refletir sobre o trabalho de outrem, sendo eu mesma, além de leitora, sendo eu mesma escritora. Eu tenho cada vez mais observado esse meu gosto por imaginar, por ficcionalizar, ou eu diria mesmo um certo gosto pelo lirismo, que muito me encanta, a prosa lírica, como de Luiz Guilherme, por exemplo, de vários outros escritores que a gente poderia aqui mencionar, mas eu tenho algumas coisas guardadas, Grijó. E por que não vem a público? Predominantemente
crônicas, alguns poucos poemas, mas principalmente muitas crônicas guardadas. Talvez seja a hora de porque me parece vencer uma coisa... a timidez e dar a conhecer isso que eu tenho escrito. Isso, e me parece um pouco paradoxal, Rita, pelo seguinte, você viveu de difundir a literatura. É verdade. Você viveu disso. Você vive ao escrever no Bravos Companheiros, você tem... Bravos Companheiros, para quem não sabe, é uma publicação da UFES, do Departamento de Letras da UFES, em que várias pessoas são convidadas a escrever sobre livros ou a escrever sobre textos de outras pessoas. E a expressão Bravos Companheiros, ela é uma homenagem a um grande cronista capixaba, que viveu muito no Rio há muito tempo, Carlinhos de Oliveira, também conhecido como José Carlos de Oliveira, né? Mas não é essa a questão. A questão é, você difundiu literatura como a responsável pelas bibliotecas do Espírito Santo. Então você estava entre as maiores difusoras de literatura do Estado. Você é uma difusora quando você escreveu nos Bravos Companheiros sobre Reinaldo, sobre Luiz Guilherme. Você é difusora quando você escreve 160 anos de história da biblioteca, está aqui na minha mão. É difusora quando escreve sobre Ítalo Calvino. E onde está a difusora de Rita Maia? A difusora daquilo que Rita Maia tem de produção dela mesma. Pois é, então eu vou até ousar divulgar para você agora, só quem sabe disso é Fernanda Chamé. Opa! Reinaldo, primeira mão, hein, galera? Reinaldo, que já cansou de insistir para eu vencer a timidez e levar adiante, mas eu tenho, Grijó, reunindo ensaios sobre leitura e biblioteca, sobre Ítalo Calvino e grandes nomes da literatura capixaba juntos, e sobre psicanálise e arte. Eu tenho 3 livros aí, semi-prontos. Eu só preciso criar coragem e acabar de dar o devido cuidado de edição, de revisão e de edição, para dar a conhecer o que eu penso sobre literatura, o quanto eu me dediquei a vida inteira, como você disse, a difundir a literatura aqui no Estado. Sim. Viajei muito pelo país fazendo esse trabalho. Você deve se lembrar do Proler, claro, que durante uma década, de 1990 a princípio aí de 2000, um pouco antes, 1998, foi o auge da expansão desse que foi o maior programa de incentivo à leitura no país, criado por Eliana Yunes e por Afonso Romão de Santana, quando ele era diretor da Biblioteca Nacional. Então, nós viajávamos o país e foi uma experiência incrível, e como ali se disseminou o amor pela literatura e pelas artes de um modo geral, porque outras pessoas eram convidados, nomes ligados ao teatro, à pintura, enfim... foi uma experiência fantástica. E eu venho reunindo isso que eu acumulei ao longo da minha vida acadêmica, da minha vida profissional e até mesmo entre amigos. Eu venho guardando isso e, de certa forma, eu descobri, com esse desafio que você me colocou de vir aqui conversar sobre leitura e literatura, eu venho reunindo ensaios. Eu descobri que eu tenho muito mais escritos do que eu supunha. Ótimo. E alguns deles, e a maior parte deles, inéditos. Mais um motivo para você publicar. É verdade. Eu vou pegar um gancho no que eu disse. No papo que eu tive com os alunos, em que eles disseram que não tinham, dentro de casa, o exemplo da leitura, você acredita... Eu me lembro que quando eu fui secretário de Cultura, a Elisete Caser, que é uma figura maravilhosa, que eu espero que um dia venha aqui, aceite vir aqui,
trabalhei com a Elisete esteve à frente do Viagem pela Literatura, que é um projeto criado por ela. Você acredita que o gosto, o desejo, o prazer pela leitura começa lá embaixo? Começa nos primeiros anos? Eu não tenho a menor dúvida. Eu lembro de mim, ainda muito criança, vendo meu pai ler. E ficar ali circulando, eu estava aprendendo a ler quando eu me via nessa cena dentro de casa. Não era propriamente uma grande biblioteca, mas eu via todos os dias meu pai ler. E minha mãe, uma grande incentivadora da filha que gostava de ler. E eu mesma acho que pratiquei, como mãe, pratiquei essa experiência do prazer que eu sentia ao ler um livro, porque eu me lembro meu filho estudando primeiro ano, segundo ano do ensino médio, quase já se preparando aí, para vestibular. Nós atravessamos a noite lendo Vidas Secas. E até hoje ele comenta essa experiência de como nós dois nos emocionamos juntos. Olha só. Então, isso é só uma experiência para ilustrar, o que eu estou falando. Então, eu vejo, por exemplo, como eu rejuvenesço quando eu sento para falar de literatura ou para ouvir minha neta, que está com 13 anos, trazendo o que ela lê e o que ela escreve para mim. Minha neta de 13 anos já é uma grande leitora e eu tenho muito orgulho disso, porque, de certa forma, com os meus livros, com o meu encantamento pelos livros e pela literatura, a literatura infanto-juvenil é de uma no Brasil e no mundo é de uma riqueza extraordinária. E eu acho que eu consigo compartilhar com ela a descoberta, o brilho no olho, a vontade de querer saber mais, a vontade de querer saber o que vai acontecer no fim da história. E claro que eu pretendo dar continuidade a isso com os outros netos também, mas a neta mais velha é, de fato, uma experiência que já vem se concretizando de forma bastante já consolidada. A sua neta é colega da minha filha, né? As duas? As duas têm são a mesma idade, são amigas, isso. Colegas. A Ana Luísa, que também lê muito bem. E a minha é Ana. Embora também já bastante motivada pelas tecnologias, mas a mãe e o pai ainda hoje leem para ela toda noite. Quando não é a mãe, é o pai que lê. Maravilha. Chega cansado do trabalho, mas lê para Ana Luísa. Ótimo. Assim como leu para Isadora. Bom. E é isso. Os outros dois netos moram longe, não posso estar tão perto. Espero que divulgue para eles esse programa, para eles poderem assistir. É verdade. Eu vou, infelizmente, nosso papo acabou. Eu já vou deixar uma pergunta para a próxima vez que a Rita voltar aqui sobre como a tecnologia pode ajudar a leitura. Nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito a você por você ter estado aqui. Se você quiser dar uma palavra final para a rapaziada, fica à vontade. Muito obrigado, Rita. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. O que eu posso dizer é que quem já gosta é trilhar esse caminho, porque não há maior prazer no mundo do que o que a leitura proporciona. Basta ter a boa companhia de um bom livro. Maravilha. E para quem ainda não foi fisgado, há um universo extraordinário a ser descoberto. À espera de vocês. Nada substitui uma boa leitura. Valeu. Valeu, gente. Até semana que vem. O nosso próximo convidado vai ser Saulo Ribeiro, editor, na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês. Muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. Valeu, gente. Abração. Você ouviu Vitrine Literária.
com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.